Bendito Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui na Sua presença, Senhor, e nessa oportunidade nós queremos lhe agradecer pelo dia de vida, por mais esta noite, pelo sustento da água, do pão, do calçado, do vestir. Nós queremos também lhe agradecer pelos grandes livramentos que no decorrer de todo o dia de hoje o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos ajudado a vencer nessa caminhada. Muito obrigado, meu Pai. Nós reconhecemos que sozinho nós não podemos vencer, mas se nós temos vencido até aqui é porque o Senhor tem feito nós vencedor. Rapaz, camulto te é maná e o iter é maná. Pois nós somos pequenos, só Deus é quem é grande. Nós somos frágeis, o nosso Deus é poderoso. E nós queremos lhe agradecer, Senhor, mesmo sabendo que nós não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor, por misericórdia, tem nos ajudado a vencer. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos ajudado a chegar até aqui. Meu Pai, venha nessa noite, Senhor, tomar a primazia nesse trabalho, estendendo a Tua mão para abençoar o departamento de senhora da Tua casa, o grupo de obreiros, os tocadores, os porteiros, cada membro desta igreja, Senhor, cada congregado. Tu conhece a carência, a necessidade do Teu povo. Que nessa noite o Senhor venha tratar com o Teu povo pela Tua misericórdia, meu Pai. E nessa noite eu quero entregar nas Tuas mãos a vida do pastor Bruno, o Teu servo, a qual Tu tem colocado na frente desta obra. Ajuda o Teu servo, Senhor, nessa empreitada, Senhor. Nos momentos difíceis da vida dele, que ele estiver cansado, abatido, sem força para caminhar, leva ele, terra lá, yorimicanto tequemonaie. Leva ele nos Teus braços, Senhor. Ajude ao Teu servo a cada dia estar com a sua visão espiritual direcionada somente para o alto, sim, para o alto, porque é do alto que vem o socorro de Deus, é do alto que vem a força de Deus, é do alto que vem a graça de Deus, é do alto que vem a virtude de Deus, é do alto que vem o fortalecimento de Deus para a vida do Teu povo. Meu Deus, meu Pai, todo espírito do desânimo, da fraqueza, do fracasso, pensamentos negativos, pessimistas, obras malignas que se opõem das trevas contra a Tua igreja nesse lugar, nessa noite, no nome de Jesus, meu Pai, nós profetizamos a queda de Satanás e todas as suas armadilhas sendo falidas. Mantou de plai chorimiqueria, ramandorimiquium de remonaia. Meu Pai, que nesta noite o Espírito de poder, o Espírito de graça, o Espírito de luz, o Espírito do Senhor venha operar na vida da Tua igreja. E aquele crente que chegou aqui cansado, seja fortalecido e renovado. Aquele crente que chegou aqui cabisbaixo e preocupado com as coisas da vida,
mexe com ele, trabalhe no coração dele e ajude ele a sair daqui renovado. Meu Pai, faz o milagre nesta noite aqui. Que nessa noite a tua igreja seja impactada pelo poder da palavra, impactada pelo poder do Espírito, impactada pelo agir de Deus. Meu Pai, resplandece a tua glória nesse lugar, a tua luz. Que a tua igreja nessa noite seja iluminada, meu Pai. E que a tua igreja nesta noite saia daqui de posse de vitória. E quem acredita, diga amém. Tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Peço para a igreja se colocar de pé para que a gente possa adorar o nome do Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Espírito Santo, vem se fazer presente nesse momento. Vem receber a nossa adoração. Vem receber o nosso louvor.
vem receber a nossa ministração agora nesse momento, Espírito Santo. Que nós, Pai, nós possamos Te adorar, Senhor. Não importa o momento, Pai querido. Ah, Jesus, eu sei, Pai, que todo mundo que está aqui, Senhor, está cansado. Que todo mundo aqui, Senhor, trabalhou hoje, Pai querido. Mas nós somos sedentos da Tua presença. Nós somos sedentos da Tua graça. Nós somos sedentos das Tuas misericórdias, Espírito Santo. E é por isso, Pai, que nós hoje viemos aqui, Pai, Te adorar. Viemos aqui Te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Por mais um dia, Pai, que nós acordamos. Por mais um dia, Senhor, que nós estamos vivos, Pai. Mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essa luta, Pai querido, nós estamos aqui, Pai. Mais uma oportunidade, Senhor, o Senhor nos deu para que nós possamos Te adorar, para que nós possamos Te agradecer, Espírito Santo. Então, vem receber o nosso louvor, vem receber a nossa adoração, Pai querido. Nessa noite, Ele está aqui nessa noite, meus irmãos. Ele está aqui para renovar, Ele está aqui para te dar força, Ele está aqui para te restaurar o ânimo. Levante as mãos essa noite para adorá-lo. Em nome de Jesus, adore, adore. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Adore a Ele nessa noite, meus irmãos. Aleluia. Que lugar de renovação, meus irmãos. Como é bom estar aqui nessa noite, meus irmãos, e desfrutar dessa maravilhosa graça. A graça que nos anima, a graça que nos levanta, a graça que nos restaura, a graça que nos abraça. Oh, que coisa gloriosa, meus irmãos. É graça sobre graça. É graça sobre graça. Você sabe por que é graça sobre graça, meus irmãos? Porque nós estamos em Cristo, aquele que tem toda a graça. E Ele é doador da graça para nós. Estando em Cristo nós temos graça. E sendo de Cristo, nós vivemos na plenitude da graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, aproveite esse momento, meus irmãos. Feche seus olhos, aproveite esse momento em nome de Jesus. Feche seus olhos, aproveite esse momento em nome de Jesus. Deus está aqui nessa noite. Eu sinto Ele aqui nessa noite, meus irmãos.
contemple Ele nessa noite. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar em sua casa todos os dias, porque na casa do Senhor eu aprendo a sua palavra e contemplo a santidade do Senhor. Esse lugar é um lugar de renovo, meus irmãos. Não é lugar de tristeza, não é lugar de angústia, não é lugar de amargura. Aqui o cansaço sai e Ele nos renova. Eita. A glória é dele, meus irmãos. O louvor é para ele, meus irmãos. A glória é dele, minhas irmãs. Oh, glória! Sinta o toque dele nessa noite aí. Oh, glória! Oh, glória! Eita, Jesus da glória! Estavam todos reunidos ali adorando. Estavam todos em o mesmo propósito. O Espírito Santo só desce aonde a busca, a entrega, a adoração. Eu liguei para o irmão Aloísio. Disse: irmão Aloísio, eu não vou para o culto hoje. Eu estou muito cansado, estou exausto, minhas pernas estão pesadas. Terça-feira nós estávamos aqui, quarta-feira participei do GC da Juve. Saí daqui da igreja às 8h15 e fui participar do GC da Juve ontem. E nós tivemos um culto aqui domingo muito intenso. Muito intenso. Eu geralmente quando eu prego, irmãos, eu fico muito cansado. Porque você já viram o jeito que eu prego, eu não... Então nós tivemos um culto muito intenso. Foi um culto tremendo. Eu estava até dizendo ontem para a Juve que eu estava remoendo aquele culto de domingo ainda. Estava regurgitando aquele culto ainda. E eu disse para o irmão Luiz, não vou hoje não. Liguei para o irmão Luiz também, disse: irmão Luiz, acho que eu não vou hoje não. Mas eu estava em casa e de repente senti aquela incomodação. Disse: vá, você vai para o culto. Você vai para o culto. Eu me deitei na cama e disse: rapaz, eu vou não. Às vezes a gente diz assim: eu senti a voz do Espírito. Eu senti, mas também eu senti a voz da carne e descansar. E eu me deitei assim. E aí de repente o Abner foi lá na sapateira, pegou meu sapato e bateu-se na minha perna e disse: sapato, papai. Aí botou o sapato assim nos meus pés e ficou puxando meus pés. Eu disse: tá bom, eu vou. E eu vi, irmãos. Mas eu estou dizendo aqui a vocês, eu estou todo arrupiado aqui, eu estou todo arrupiado aqui.
A presença de Deus está no nosso meio nessa noite. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 17 e 18. Versículo de número 17 e 18. Nós vamos encerrar 2 Tessalonicenses nessa noite. Nós falamos sobre 1 Tessalonicenses, falamos sobre 2 Tessalonicenses. Nós vamos encerrar essa carta, esse estudo, porque a partir da semana que vem, nós vamos começar um estudo nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar muito sobre os evangelhos. E nós vamos começar semana que vem no evangelho que é o livro áureo da Bíblia, é o livro de ouro da Bíblia, que é o evangelho de João. E vocês vão entender o porquê que o evangelho de João é o evangelho de ouro, é o livro de ouro da Bíblia. Então nós encerramos hoje esse estudo, esse assunto aqui. E semana que vem nós vamos começar dentro dos evangelhos do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 17 diz assim: a saudação é de meu próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. É assim que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Diga assim comigo nessa noite: a graça do Senhor Jesus é sobre a minha vida. Amém? Paulo, ele vai encerrar a epístola. E o capítulo 3, Paulo faz duas reflexões com a igreja. Na primeira ele pede oração. E olha como é o pedido de oração de Paulo. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Segundo, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é para todos. Terceiro, todavia o Senhor é fiel, e Ele confirmará e nos guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor. Isso é um pedido de oração. O primeiro ponto do pedido de oração de Paulo é que Paulo está dizendo assim: ore por nós. Ore para que o nosso trabalho ele não seja frustrado, para que o trabalho da liderança da igreja não seja um trabalho cansativo, pesado, para que não seja um trabalho sem esmero, sem honra. Paulo, ele ora pela igreja, mas ele está dizendo assim: agora finalmente eu peço a vocês, ore por mim também, ore pela minha vida, ore para que eu possa ser o homem que Deus quer que eu seja na sua obra. Às vezes nós estamos tão no piloto automático na liderança de uma igreja, no desempenhar de um ministério a quem o Senhor nos confiou, na atividade a qual nós estamos praticando, que às vezes nós se esquecemos que precisamos da oração. Estamos tão acostumados com essa ambientação, estamos tão habituados a esses momentos, que às vezes nós nos esquecemos que precisamos estar nos pés de Deus, pedindo a sua graça e a sua capacitação sobre as nossas vidas. Paulo, ele faz essa oração. Paulo, ele sabe que há um ministério a ser exercido, mas ele sabe que ele não vai exercer esse ministério sem oração.
Ele não vai conseguir colocar para frente o propósito e o projeto que Deus idealizou através da vida dele, se ele não estiver sob uma cobertura de oração. Eu costumo pensar, meus irmãos, que há uma grande alegria e honra no coração de um pastor, de um líder, quando ele ora pela sua igreja. Quando ele ora pela igreja a qual o Senhor lhe confiou. Quando ele ora pelos obreiros que trabalham e labutam do seu lado. Quando ele intercede pelas famílias desses obreiros. Quando ele intercede por cada membro da sua igreja. Há uma alegria no coração daquele que trabalha sinceramente na obra do Senhor. Ele tem prazer em se lembrar das ovelhas que está sob a sua responsabilidade. E às vezes, nesse empenho ministerial, vem as fadigas, vem os cansaços, vem as tristezas. Quantas vezes pastores não são decepcionados na sua vida ministerial? Quantos encargos e quantos pesos não vêm sobre os lombos de uma liderança? Paulo está dizendo àquela igreja: ore por nós, para que não olhemos para a casa de Deus como um peso, para que não olhemos para a casa de Deus como algo ruim, como algo perverso. Como eu já vi dirigentes chegar para mim e dizer: eu faço porque enfim eu estou sendo colocado para fazer, mas pense numa coisa ruim de fazer. Eu me lembro das palavras do avô do pastor Charles Spurgeon. Carlos Spurgeon era o nome dele. Ele pastoreou uma igreja na Inglaterra por 50 anos. E um de seus escritos ao seu neto, que com 17 anos assumiu a sua primeira igreja, ele disse: meu filho, a igreja sempre vai ter desafios, sempre vai ter gente complicada no meio da igreja, sempre vai ter algum obreiro que vai dar trabalho a você dentro da igreja, sempre vai ter alguém que vai se levantar para se opor às suas ideias, sempre vai ter. Mas ele disse uma coisa: 50 anos eu pastoreei a casa de Deus, e em nenhum momento eu estive triste por causa da casa de Deus. Em nenhum momento eu andei angustiado por causa da casa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite, meus irmãos. Eu tenho falado sempre isso para vocês. Essa obra não é nossa, essa obra não é minha. Essa obra, ela é de Deus, meus irmãos. E quando nós nos achamos mais importantes dentro da obra, é que Deus vem e nos diz assim: rapaz, você não é nada aí, você não é nenhuma coluna, pelo contrário, eu que sou a sustentação da minha igreja. Eu me lembro que eu estava aqui, meus irmãos, em uma oração, e eu vi um homem batendo numa coluna, muito forte essa coluna. E quando esse homem batia com a coluna, batia com a marreta nessa coluna, toda a estrutura desse templo aqui se tremia. E aí eu gritava para esse homem nessa visão, dizia assim para ele: pare com isso, você vai derrubar a igreja. E aí o homem nem olhava para mim, irmãos, simplesmente com a marreta, parecia o martelo do Thor, batendo bem forte. Buf! Aí ele dizia assim para mim: parece ser importante, mas eu preciso remover essa coluna desse lugar. Pensei: Jesus sou eu que vai ser tirado daqui ainda do templo. Só pode. Eu entendi, meus irmãos, que quem sustenta a igreja não é eu, não é você, mas é o Senhor. E essa igreja está de pé para a glória e honra do nome do nosso Deus, por causa dele próprio. Mas devemos orar, devemos contribuir com alegria no empenho e dedicação desta obra. Paulo faz esta oração com uma visão missionária. Por que isso? Porque ele diz assim: para que a palavra do Senhor se propague.
continue avançando. Meus irmãos, se vocês puderem, façam essa oração comigo, nas casas de vocês, cada um. Senhor, permita que a palavra que é pregada naquela igreja, que as evangelizações realizadas através do ministério de missão daquela igreja, possa adentrar em cada rua, em cada casa, nessa Palpina, nessa Messejana, e vidas possam ser resgatadas e tiradas do reino das trevas e transportadas para o reino da luz. Há uma urgência de nós orarmos por isso, meus irmãos. Há uma urgência. Sábado pela madrugada eu orava a Deus, dizia: Senhor, nos dar a graça de ver vidas sendo alcançadas para o teu reino. Domingo Jesus salvou 3 vidas aqui, meus irmãos, chorando, aleluia, para a glória de Deus, porque entendem a necessidade que tem do Senhor e sabem que somente Ele pode resgatar as suas almas. Oh, quão glorioso é, meus irmãos, quando a igreja está viva, evangelizando, trabalhando. É ou não é? Hein? Quando alguém testifica, me diga uma coisa, não é bom quando a gente escuta alguém lá de fora, de outra igreja, até mesmo do mundo, chegar para a gente dizer assim: a igreja de vocês faz tanto trabalho. É bom ou não é? É bom ou não é, meus irmãos? Hein? Isso aqui sem nenhuma raiz de soberba no meu coração. Eu me sinto orgulhoso, meus irmãos. Quando eu vejo alguém falar da Juve da Gileade 1, quando eu vejo alguém falar das senhoras da Gileade 1, quando eu vejo alguém falar de bem dos obreiros da Gileade 1, quando eu vejo alguém elogiar o grupo Caris, quando eu vejo alguém elogiar o empenho e dedicação que esta igreja está apresentando no reino de Deus, o meu coração se alegra, porque esta glória é para Deus, meus irmãos. E olha que coisa interessante, por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, ele ora. Porque Paulo também ora nesse sentido. Em qual sentido? Ele diz assim, ó, olha o versículo 2: para que sejamos livres de homens perversos, porque a fé não é para todos. Paulo está orando para que o evangelho vá avançando, a igreja continue trabalhando, e a igreja esteja livre de homens perversos e maus. Diga comigo: homens perversos e maus. Existe ou não existe, irmãos? Hein? Pessoas desagradáveis. É ou não é? Pessoas que, quando se adentram dentro da igreja, eles adentram com raiz de amargura. A coisa mais perigosa para o convívio de uma igreja é alguém contaminado com a raiz de amargura. Porque a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela é venenosa. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó: cuidado para que não brote em vosso coração nenhuma raiz de amargura, para que crescendo esta não venha contaminar os demais. Essa expressão raiz de amargura, irmãos, é raiz venenosa. Você já viu alguém envenenado dentro da igreja? Já viu? Eu estou falando de envenenado de raiva, porque às vezes tem irmão que fica envenenado de raiva, né? Estou falando daquele irmão que é amargurado, é diferente. É aquele que tudo o que ele coloca a mão, vira confusão. Tudo o que ele se prontifica para fazer é com guerra, é com briga, é com contenda, é com ira. Em vez da igreja avançar, a igreja regride, a igreja volta, a igreja retrocede. Paulo está dizendo: ore para que a gente seja livre de homens perversos, de homens maus, que não têm visão de Deus, mas que estão acostumados a entrar no meio do celeiro do Senhor e tentar prejudicar. A gente está estudando aqui a trajetória de Neemias, de Zorobabel, de Esdras na escola bíblica. E a gente viu que se infiltrou no meio dos judeus um grupo de pessoas que só sabiam reclamar, só sabiam criticar: Tobias, Sambalate e Gerson.
Não é isso? Gerson. Gessé? Gessen. Se fosse Gessé, misericórdia. Gessen. Irmãos, só sabiam falar mal. Ciraram. Porque a obra... Irmão, você sabia que tem gente dentro da igreja que se ira porque a igreja está avançando? Tem ou não tem, meus irmãos? Rapaz, essa igreja vai morrer desse jeito aí, meu irmão. Quando eu comecei a dirigir a El Shaddai, a El Shaddai era um casebrezinho. As linhas da igreja, mas elas faziam assim, ó, sem brincadeira nenhuma. Elas tinham selado mais de 20 centímetros. Não tinha mais o que selar nelas. Quando elas se elas selassem mais, elas começavam a rachar, por causa do peso. E a linha era muito fina. E tinha um marido de uma irmã, que ele era atribulado, ele não era crente. Então que ele passava na igreja e dizia assim: ó, essa igreja vai morrer assim, ó. Eu nunca boto o pé dentro dessa igreja, porque essa igreja nunca vai mudar. Aí a irmã dizia para mim isso. Aí vinha bem aqui dizer para a irmã: irmã, o dia que eu estou orando para esse atribulado morrer, minha irmã, em nome de Jesus. Mas como todo servo de Deus, eu dizia assim: irmão, vamos orar, que Jesus vai dar a vitória. Quando a gente começou a obra, e a igreja começou a tomar forma, e começaram a ver os muros sendo levantados, começaram a ver as paredes surgindo, a gente cavando lá o buraco para fazer as colunas. Ele passou na frente da igreja, ele disse assim: eu ainda vou participar de um culto nessa igreja. Ele disse desse jeito: eu ainda vou participar de um culto nessa igreja. E ele passou, e essa irmã ia dizer para mim: pastor, ele disse assim, assim, assim. Pastor, eu disse: só acredito, acredito, meu irmão, eu creio em nome de Jesus. Mas por dentro estava dizendo assim: tu vai ver, infeliz, como a gente vai terminar isso aqui. Meus irmãos, eu me lembro que num culto de família, aquela irmã chegou com ele na igreja, chegou com a família. De repente eu vi aquele homem no meio da igreja. Eu disse assim: rapaz, aquele é o marido da irmã fulana. Ele disse: é. Se ele veio cultuar a Deus, disse: veio. E ele veio cultuar a Deus e ainda disse mais: se chamar a família para ir lá na frente louvar, ele quer ir junto com a esposa e com os filhos louvar a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite, meu irmão. Sempre vai surgir alguém para criticar alguma coisa que façamos dentro da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós não estamos trabalhando para agradar a homens. Nós estamos trabalhando para agradar ao Deus dos céus. E eu uso aqui as palavras que Gamaliel, não é isso? Disse para Paulo: Paulo, se essa obra é de homens, ela vai morrer, ela vai acabar, ela vai parar. Mas se essa obra é de Deus, pode se levantar homem, o inferno, pode se levantar governos, essa obra vai prevalecer, porque esta obra é de Deus. E Paulo diz: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuais a fazê-la. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Olha a oração de Paulo pela igreja. Paulo diz assim: ore por nós, porque eu também estou orando por vocês. E a minha oração é para que vocês primeiro permaneçam no amor de Deus, o vosso coração esteja voltado para o amor de Deus. Segundo, para que haja constância em vós em Cristo. Não é viver um momento para Cristo, não. Não é fazer uma vez para Cristo, não. Você já viu aquelas pessoas saudosistas? Quando eu fazia... quando eu... Não, irmãos. O que é constante, ele vai viver nas experiências. E ele entende que toda experiência para ele é um aprendizado. Ele olha para trás e diz assim: rapaz, quando eu fazia aquilo, eu fazia assim, assim, assim na obra de Deus, e era uma bênção. Mas agora eu posso fazer melhor, porque Deus me deu mais maturidade para fazer melhor na sua obra.
É ou não é? Por quê? Porque a gente vai aprendendo. A constância em Cristo nos leva a aprender. E a gente vai sendo edificado. É isso que Paulo diz aos irmãos em Efésios. Quando ele escreve a sua carta, ele diz assim: para que vardes crescendo até que possamos chegar todos a estaturas de varões perfeitos. Que é isso? É a maturidade na fé, a constância em Cristo. Paulo tem uma preocupação muito grande com isso. A constância de não parar. Vou fazer aqui uma pergunta a vocês. É bom ou não é descansar? Hein? É bom ou não é descansar? Tem uma música que é assim, ó: andei, 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 andei que cansei, cansei, cansei. Cansei que parei, parei, parei. Parei que sentei, sentei, sentei. Sentei que deitei, deitei, deitei. Deitei que dormi, dormi, dormi. Dormi que sonhei, sonhei, sonhei. Sonhei o quê? Sonhei que andei, andei, andei. Andei que cansei, cansei, cansei. Cansei que parei, parei, parei. Aí você sabe, aí sonhou de novo. Sonhou o quê? Andei, andei, andei. E é interessante, isso é muito irritante, meus irmãos. Se você ficar cantando assim, você vai ver quanto é irritante. Mas é a constância. É a constância. Nós temos a gente lá no trabalho tem uma brincadeira comigo, a gente diz assim: vamos ficar parados não para o sangue não coalhar. Não tem, né? Vamos se movimentar para o sangue não coalhar, meu irmão. Aí. É coisa de meio de trabalho, né? Rapaz, está matando mais do que o coronavírus. Mas enfim, é coisa de trabalho. E meus irmãos, a coisa mais perigosa do mundo é a gente ficar parado. É a gente parar. A Bíblia diz que aquele que olha para as nuvens, ele nunca semeia. Por que ele nunca semeia? Porque ele fica lá parado olhando, aí ele não planta. Aquele que fica olhando para as nuvens, ele nunca vai semear nada. Ele nunca vai colher nada do seu trabalho. Aquilo que plantamos é aquilo que semeamos, não é assim? Se eu planto, certamente eu vou colher, eu vou semear alguma coisa. Mas se eu fico parado, olhando para o tempo vai passando. Porque aquele que fica olhando para as nuvens, ele fica: será que vai chover ou será que não vai? Será que vai ter algum sinal de Deus ou será que não vai? Nós já temos a ordem do Senhor: levante-se, caminhe, Ele será conosco. Ele já nos deu a palavra de vitória. Aleluia, Jesus. A igreja não pode ficar parada. Você não pode ficar parado. Você não pode querer estagnar em uma posição e pronto, acabou, é isso aqui que Deus quer para mim e pronto. Não. Deus tem coisas melhores, maiores. Olha o que é que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque como alva será a sua saída. Ele virá a nós como chuva, como a chuva temporã e como a chuva seródia. E não cessarão sobre nós os seus renovos. Você sabe o que é uma chuva temporã e seródia, meus irmãos? A chuva temporã é aquela de época. A seródia, ela é contínua. Toda manhã a chuva seródia vem, cai sobre os campos e traz aquele orvalho sobre as plantas. É isso que o Senhor quer nas nossas vidas. Ele de vez em quando vai derramar sobre nós uma chuva temporã, algo glorioso que vai nos marcar, mas Ele quer que tenhamos a chuva seródia sobre nós, ou seja, estejamos continuamente na sua presença. É por isso que Paulo diz aos irmãos em 1 Coríntios: sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: seja firme. Diga: seja firme. Não, mais forte: seja firme.
Se está de máscara, ele não está ouvindo, ela não está ouvindo. Seja firme. Diga assim, seja constante. Diga, seja abundante na obra do Senhor. De 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim: graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo continua e Paulo vai exortar a igreja. Primeiro Paulo pede oração e segundo Paulo exorta a igreja. E qual é a exortação que Paulo dá à igreja? Cada um trabalhe. Não é assim? Está aí? Olha aí. Cada um trabalhe. Né? Se esforce por trabalhar. A gente está vivendo uma crise tremenda. Mas cada um se esforce por trabalhar. Faça alguma coisa. Né? Paulo está tecendo uma crítica para aqueles que supostamente vivem da fé. Aqueles que supostamente estão ali querendo exercer o ministério e depender integralmente do ministério para manter as suas próprias vidas. Não é errado um obreiro ter o seu salário, nada disso. Não é errado uma igreja abençoar um determinado pregador. Não é errado uma igreja sustentar um missionário em campo missionário, não é errado. Nada disso. Mas o que Paulo está criticando é aqueles que usam a fé para enriquecer, que buscam de todas as formas tirar dos irmãos, para que possam então ter as suas necessidades supridas de maneira mais excelente. Isso é um perigo, meus irmãos. Isso é um perigo. Pregadores que querem enricar às custas da igreja. Pregadores que querem exercer um ministério. Uma vez eu passei por uma experiência muito interessante uma vez, irmãos. Eu fui pregar numa conferência em Rio Grande do Norte. E foi um cantor aqui do Ceará. E aí eu preguei na primeira noite, que foi uma cruzada, e na segunda noite era uma conferência. E aí eu fui pregar, e era numa região praiana. Preguei no sábado à noite, quando foi domingo pela manhã, a gente foi dar uma volta na praia, e estava esse cantor lá, e ele disse: irmão Bruno, vem almoçar com a gente. Eu me sentei, fui almoçar com ele. E ele conversando comigo, disse assim: irmão Bruno, vamos fazer uma agenda para você. Eu já era dirigente de igreja. Aí eu disse: não, varão, esse negócio de pregação, de itinerância, não dá para mim não, varão, eu dirijo igreja. Aí ele disse: não, varão, dá certo, eu vou ser teu agente. Eu disse: pronto, virei coisa importante, só pode. Eu vou ser teu agente. Aí eu pensei: vai fazer o quê, varão? Ele disse assim: ó, eu vou já fazer uma agenda para você no interior, me diga qual é o seu valor. Eu disse: eu sei lá, bota aí R$100 aí. Aí ele disse assim: não, R$100 não. A igreja não vai lhe valorizar. Por cada igreja vai ser R$400. Irmão, eu estava rico naquela hora. Eu pensei: eu não quero outra coisa para a minha vida não, meu irmão, acabou. Aí ele continuou falando: você tem que se valorizar. De cada 400 eu vou tirar 20% para mim. Amém, irmão Bruno? Eu disse: varão, deixa eu te dizer uma coisa. Não tenho prazer, não tenho interesse nenhum nisso. Só amo pregar na minha igreja e acabou. Não tenho paciência para me passar dias e dias fora da minha casa. Eu gosto de todo dia voltar para minha casa e dormir com a minha costela. Que é um perigo, meu irmão, você passar dias e dias fora, longe da costela. Eu quero não, meu irmão. Aí disse: mas irmão Bruno, é seu ministério. Eu disse: não, meu irmão, não é meu ministério não. Jesus me chamou para outra coisa. Jesus me chamou para estar em casa, para cuidar do seu rebanho, para servir a Ele junto com a igreja do Senhor. E é a coisa que eu mais amo de fazer. Acabe com essa conversa e vamos seguir a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite, meus irmãos. Aqueles que estão buscando para si fama dentro do reino de Deus, terão o seu galardão aqui mesmo. Jesus disse que o galardão daqueles que buscam enricar através do reino de Deus é aqui na terra.
Mas o galardão daqueles que amam em fazer a vontade de Deus, sem vistas em bens materiais, o seu galardão já está preparado na eternidade. Por isso eu vou lhe dizer uma coisa aqui nessa noite, meus irmãos: faça com amor, faça com prazer aquilo que Deus te chamou para fazer, e Deus vai fazer você prevalecer e crescer na chamada que Ele te fez na tua vida. E ele encerra a saudação. Essa carta é escrita pelo próprio Paulo. Ele não mandou um copista fazer. Ele não mandou um escravo letrado escrever essa carta. Ele diz: rapaz, é a minha própria letra aqui. É assim que eu assino. E ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma saudação. Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado e dizer assim para ele: a graça do Senhor Jesus Cristo. Diga para ele: a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma prática no nosso meio assembleiano, quer dizer o quê? A paz do Senhor, não é? Paz do Senhor, varão. Corra bonita, né? A paz do Senhor, varão. Não é? Porque se a gente não der a paz do Senhor para nós, não presta. Negócio de boa noite, né? Tem alguns irmãos que gostam de usar a expressão graça e paz, né? Graça e paz, paz e graça. Acho bonito, tem um significado. É um significado muito interessante para nós. Eu estava vendo um dia desses nas redes sociais um memezinho engraçado lá. Eu sempre gosto, boto para os jovens aí ver também. Eram 2 desenhozinhos, bonequinho lá. Presbiteriano, boa noite. Aí o Batista, graça e paz. Aí chegava o assembleano com 2 espadas. A paz do Senhor, amada igreja. Não é bom, né, meus irmãos, nós nos saudarmos uns aos outros? Não é prazer, ou não é, meus irmãos? Hein? Você pode chegar assim no meio de uma guerra. Você está no exército, no outro lado do exército inimigo. Aí você de madrugada você grita assim: rapaz, deixa eu ver se tem crente desse meio aí. A paz do Senhor! Outro vai lhe responder: eita glória, a paz do Senhor, varão! E se tiver em guerra, não pode dizer fogo não, fogo! Porque é bom nós nos saudarmos, é ou não é? A gente está sofrendo nesse período que a gente não pode se abraçar, a gente não pode apertar as mãos, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa expressão graça e paz, ela tem muita profundidade. Por quê? Quando João, escrevendo a sua carta ao Apocalipse, ele se apresenta às igrejas da Ásia, ele diz assim: graça e paz. O que é essa graça e paz? Primeira graça, que nós fomos alcançados pela graça. A graça de Cristo nos abrangeu. Segundo, o shalom de Deus, a paz de Deus. Paulo diz que nós estávamos separados, nós estávamos em guerra, não é assim que Paulo diz? Só que pela cruz nós fomos o quê? Reconciliados. Aí Paulo diz em Romanos que agora nós temos paz com Deus, porque fomos justificados em Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que é bom você olhar para o seu irmão e dizer: paz do Senhor, meu irmão, aleluia. Graça e paz, meu irmão, tanto faz, besteira. Mas não é que um negócio de boa noite, tudo bom? Não. Um dia desse eu botei um negócio assim para o jovem: ganha 10 pontos se fizer isso aqui. Aí botei lá, né? 10 pontos se chamar se chamar o homem de varão, né? Se chamar o irmão de vaso. E aí, vaso? Porque isso, meus irmãos, é o que agora nós aprendemos e recebemos do Senhor. Sabe por que eu estou lhe falando isso aqui? Para que nós não nos esqueçamos de quem somos. Para que não nos esqueçamos para o que fomos chamados. É tão engraçado quando você chega no meio de uma multidão de não crentes.
E de repente você olha para o seu amigo que é crente, paz do Senhor, meu irmão, tudo bom? E aí, vaso, como é que tá? Como é que foi o culto, vaso? Você pode prestar atenção que vai ter gente olhando para você. Que arrumação é essa aí, menino? Misericórdia. Esse negócio de paz do Senhor, e aí, vaso, e aí, tocha. É ou não é, meus irmãos? Sabe o que é isso, meus irmãos? É a linguagem misteriosa do crente, mas é a alegria do Espírito Santo na nossa vida. Só quem tem essa alegria do Espírito Santo, levante a mão e dê glória para Jesus aí nessa noite. Amém, meus irmãos?